Bom dia. Bom, é uma satisfação muito grande poder receber todos vocês aqui na nossa casa, atendendo até uma demanda de vocês que a gente sempre escutava depois dos encontros que não, a cadeira não é boa, o ar-condicionado é muito frio. Então, acho que agora não só a gente está conseguindo acolher vocês na nossa casa, mas aí também com o conforto que era solicitado por todos vocês. Também gostaria de agradecer, já de imediato, a Regina, gerente aqui da Unidade Centro, a Mari, nossa gerente de saúde, Luiz Tadeu Piva, diretora regional, pela compreensão e pela oportunidade da gente estar, então, trazendo o evento aqui para dentro da nossa casa. A gente muito lê hoje e escuta falar sobre inovação, sustentabilidade, e, é claro, sorrindo, ele não poderia passar distante disso. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, quase que por reflexo, é uma coisa meio instintiva, a gente tende a associar alguma questão ligada à natureza, uma questão ambiental, quando, na verdade, a sustentabilidade ela é uma questão muito mais ampla, né? Ela envolve aspectos financeiros, claro, ambientais, mas também socioculturais. E quando a gente fala desses dois últimos aspectos, e agora eu peço até uma atenção de vocês nessa sequência de imagens, que ela representa aí um lapso de tempo de aproximadamente 10 anos, desde a nomeação do Papa Bento até 2 anos atrás, na última corrida presidencial americana. E a gente vê como mudou, né, o comportamento das pessoas. E falando de mudança de comportamento, a gente precisa entender que aquela filosofia de vida quase que autossuficiente, né, onde cada um procurava cuidar e olhar mais para o seu próprio umbigo, isso não conversa mais com os dias de hoje. A gente precisa entender que o que cada um de nós faz... Deixa eu ver onde é que está o point. O que cada um de nós faz impacta diretamente em outra pessoa, e nesse mundo intenso de trocas, onde tudo, usando a palavra da moda, é exponencial, isso se reflete num grupo maior de pessoas e na sociedade. Paralelo a isso, a gente tem muita inovação na área da saúde, seja através da genética, da nanotecnologia, inteligência artificial, e através disso existem hoje já diversas linhas no meio acadêmico que defendem que as pessoas que vão viver 120, 130, eventualmente 140 anos, já estão entre nós. Claro, bebês, né, mas já estão entre nós. Essa aqui é a Laurinha, está com 1,9. É o que me faz sorrir para o futuro também, né? E quem sabe ela é uma das pessoas já contempladas com essa possibilidade de ter uma longevidade significativamente maior do que possivelmente nós teremos. Mas aí começam a surgir algumas questões um tanto quanto conflitantes. Se nós olharmos essa manchete aqui, de 2017, que faz menção a 2015 e 2016, a gente vê que, no período de 2 anos, mais de 2,5 milhões de pessoas perderam seus planos de saúde. E, em 2017, mais 280 mil. Ou seja, em aproximadamente 3 anos, 3 milhões de pessoas deixaram de ter plano de saúde. Alguns por uma questão de escolha para adequação orçamentária, muito em função da empregabilidade, mas o fato é que, infelizmente,
Nem todas essas pessoas são saudáveis e também não se mantiveram saudáveis depois disso. E essa demanda toda de saúde acabou sendo absorvida de alguma forma. E quem absorveu isso foi o SUS, que já era deficitário muito antes disso, né? Então, se nós olharmos isso dentro do contexto de sustentabilidade, hoje, investindo aproximadamente 9% do PIB em saúde e tendo esse contexto bastante adverso, que a gente sabe que a gente tem hoje no país, né, em termos de saúde, se nada for feito para mudar a forma como a gente encara e pensa a saúde no país, existem estudos que prospectam que até 2030 a gente estaria tendo que investir, ou seja, demandar 20% a 25% do PIB para que essa máquina siga operando. E isso é insustentável. Não tem país que consiga arcar com uma carga de 20% a 25% do PIB só para a saúde. E isso é uma questão de sustentabilidade, ou, nesse caso, de insustentabilidade. E assistindo a uma palestra do Dr. Cláudio Lotenberg, ele é um médico oftalmologista e ele é presidente do Albert Einstein em São Paulo. Ele também preside algumas outras instituições de saúde, como o Instituto de Coalizão de Saúde. Ele fazia uma ponderação muito interessante, que ele dizia que esse estilo, digamos assim, descompromissado de vida, onde as pessoas vivem sem uma preocupação, né, de uma rotina mais voltada para a saúde, isso também é insustentável, porque não basta viver de forma descompromissada em relação a isso e depois simplesmente pegar e apresentar a conta para alguém, dizendo, bom, agora me tratem, porque agora eu estou doente. Isso não é mais coerente com um contexto de responsabilidade social que a gente precisa entender e aceitar cada vez mais. A definição de saúde era simplesmente a ausência de sintomas. E, portanto, se eu não sinto nada, saudável eu sou. Felizmente, a ciência está percebendo e progredindo um conhecimento maior para evidenciar que isso não basta. A ausência de sintomas nada mais é do que a dificuldade do seu corpo de perceber um erro, que não deixa de estar acontecendo. Na verdade, só deixa de ser percebido. Imaginar que a saúde, a nossa própria saúde, vai ser construída por um profissional de saúde, por outra pessoa, é, infelizmente, um dos maiores enganos da nossa sociedade. O que nós precisamos entender é o papel importantíssimo e principal que cada um de nós tem no cuidado e numa palavra-chave relacionada à saúde, que é a construção. A saúde é uma construção no qual eu coloco bloco a bloco a cada decisão que eu tomo. A cada Big Mac que eu escolho, a cada salada que eu escolho, a cada vez que eu decido sair do sofá e correr e malhar, ou a cada preguiça que eu tenho de aprender um novo idioma, ou a cada mudança de hábito que eu faço e que, por mais doloroso que seja, está construindo um novo cérebro. Construção. Então, pegando essa linha de raciocínio, é importante que a gente construa um novo olhar sobre a saúde. Porque se nós não fizermos isso, alguns, talvez muitas das estratégias, estruturas e sistemas existentes podem eventualmente seguir operando de forma míope, de forma nem tão eficiente e acaba sendo até mais onerosa. É claro que tratar é importante. A gente não tem como pensar em saúde sem tratar as pessoas. Mas tão importante quanto tratar é cuidar. Mas cuidar das pessoas que estão saudáveis. Por quê? Porque cuidando dessas pessoas enquanto elas estão saudáveis, a tendência é de que elas permaneçam dessa forma. E isso é sustentável do ponto de vista de saúde, de economia e de sociedade. E quando é que a gente começa, ou quando é que nós deveríamos começar a nos preocupar em relação a isso? O quanto antes, desde cedo. Quanto antes nós começarmos a construção desses pilares referenciais voltados para uma vida mais saudável junto às nossas crianças, melhores serão os resultados.
E é isso que o Sorrindo para o Futuro procura fazer. A gente procura criar dentro das escolas espaços de promoção de saúde, trabalhando questões relacionadas à higiene bucal, atividades físicas regulares e o estímulo por alimentos mais saudáveis. E, dessa forma, a gente entende que a criança assistida pelo programa não só se beneficia diretamente pela compreensão dessas rotinas e desses hábitos, mas ela se torna uma multiplicadora. Então, ela acaba disseminando essa cultura para as pessoas próximas e, dentro desse conceito que a gente estava falando de uma sociedade de trocas intensas, onde tudo é exponencial, isso acaba, eventualmente, repercutindo para um grupo maior de pessoas e para a sociedade como um todo. Falando dos resultados de 2017, então, como o Tadeu já tinha antecipado, tivemos no nosso sistema de dados 175.051 alunos, né? Mais uma vez, graças ao esforço de todos vocês, sendo que desses 175.000, 86.290 crianças examinadas em relação à sua saúde, e destas, 22.842 tiveram a sua saúde bucal avaliada através do índice CEL-D e as demais em relação ao CPO dos primeiros molares permanentes. Resultado do CEL-D de 2017, então 1,86, se comparado, por exemplo, a 2015, onde o resultado foi de 2,0, a gente já tem uma redução de 7%, em relação a 2016, onde o score foi de 1,99, a gente tem aí uma redução de aproximadamente 6,5%, então a gente vem, ano a ano, galgando, sim, uma melhora na saúde bucal das nossas crianças. Apenas comparando ainda com em relação à publicação do Ministério da Saúde, o SB de 2010, o CEL-D de Porto Alegre, 1,71, os 3 estados do sul do país, 2,49, e o Brasil como um todo, então, 2,43. De novo, de uma forma, né, mais ampla, a gente compreende, então, que esse resultado de 1,86 é, sim, bastante satisfatório em relação ao cenário nacional. Observamos também que, de 2016 para 2017, nós reduzimos o número de dentes cariados por aluno, de 1,48 para 1,44, mas também constatamos que a amostra avaliada em 2016 apresentava 0,37 dente restaurado por aluno. E em 2017, houve uma redução significativa para 0,28. O 0,37 nos colocava, se nós olharmos aqui entre os dentes restaurados, o 0,37 nos colocava numa das melhores posições no cenário nacional. E agora, com esse 0,28, a gente começa a se aproximar de alguns dos cenários não muito desejáveis, né? E a gente sabe que, por exemplo, esse cenário aqui do Norte e Nordeste, se a gente olhar a região Norte, alguém pode olhar e dizer assim, pô, mas 0,15, muito bom, né? Porque é sinal que não precisa restaurar muitos dentes ali, porque a odontologia lá está funcionando. Não, é justamente o contrário. Se nós olharmos aqui a média de dentes cariados, a gente vai ver que no Norte a gente tem a maior média do país, associada à menor média de dentes restaurados. Ou seja, as pessoas não estão tendo acesso ao serviço de saúde lá, né? E aqui, claro, a média de dentes cariados ela é menor, mas a gente teve uma queda muito significativa em relação ao que está, digamos, sendo possibilitado, talvez, em termos de acesso à saúde. E isso talvez nos sirva como um alerta de que é preciso, talvez, abrir mais os olhos e aumentar um pouco o esforço em relação
ao acesso dessas crianças aos serviços de saúde. Destruído. Muito bem. A pergunta aqui agora é: quantas crianças são atualmente no Brasil afetadas por cárie dentária na infância, ou seja, naquela fase pré-escolar? Vocês sabem que o objetivo da Organização Mundial da Saúde era que no ano 2010, ou seja, há 6 anos atrás, tivesse no máximo 10% das crianças afetadas por cárie. Entretanto, no Brasil, atualmente, nós temos mais da metade, são 53%, é a prevalência de cárie aos 5 anos de idade. Então, vocês vejam a distância que existe entre aquilo que a OMS preconiza e a realidade do nosso país. Neste município aí, que é onde eu trabalho, que é Canoas, nós fizemos um levantamento e publicamos uma revista internacional alguns anos atrás, em que a prevalência de cárie era quase idêntica à do Brasil, aos 5 anos de idade. Só que o que impressiona é que cárie começa muito cedo na vida da criança. Então, as estratégias ou qualquer forma de atuar não pode começar aqui. A gente tem que pensar, quem tem alguma relação com estratégia de saúde da família, com atuação nas famílias, tem que pensar em atuação antes do problema surgir, antes dele se tornar um problema que impacta a qualidade de vida destas pessoas. E aos 12 anos, como é que nós estamos no Brasil? O SB Brasil publicou quantos adolescentes são livres de cárie em cada idade. Ora, se aos 12 anos 41% são livres de cárie, então quase 60% dos adolescentes com 12 anos de idade têm história de cárie. Isso pula para 15 a 19 anos para 3/4 da população, e depois todos vocês sabem que na vida de adulto, naquela fase de 35 a 45 anos de idade, quase 100% das pessoas têm experiência de cárie. Então, de novo, né, aquela questão da gente começar a construir pilares voltados para uma vida mais saudável desde cedo. Como o próprio Dr. Feldens falou, nessa outra edição do encontro, dois anos atrás, com 1 ano de idade, a gente já tem uma incidência de cárie bastante representativa. Então, não adianta a gente começar a se preocupar com políticas de saúde numa idade mais avançada, porque aí a gente vai estar começando a focar a nossa estratégia em sequela. E não é isso que é o mais, digamos, sustentável do ponto de vista social, de saúde e financeiro. Em relação ao índice CPO dos primeiros molares permanentes, a gente observou, então, que o resultado de 2017 foi de 0,62. Em 2016 ele foi de 0,66, então a gente também teve uma melhora, e em 2015 ele foi de 1,12. Então, observem que de 2015 para cá a gente teve uma melhora muito expressiva em relação a esse índice, que ele varia de 0 a 4. Como ele é um índice, digamos, meramente comportamental, ele indica o comportamento das crianças em relação à atividade de cárie, ele ajuda, então, a explicar o porquê que, aos 12 anos, a gente tem aqui na região sul do país um CPOD de 2,17 e na região de Porto Alegre de 1,49. Por quê? Porque a atividade de cárie, ela perpetua, ela já tem continuidade a partir do início da dentição mista. Falando de antropometria, eu não quero polemizar nada nesse sentido, mas é muito preocupante esse gráfico aqui, porque nós conseguimos aqui agrupar os dados dos últimos 10 anos do Sorrindo para o Futuro. E o que a gente observa? Que, de uma forma muito significativa, os nossos alunos vem migrando massivamente das faixas de eutrofia para os grupos de sobrepeso e obesidade. Hoje, mais da metade das nossas crianças estão no grupo de sobrepeso e obesidade. E isso, senhoras e senhores, é saúde pública. Isso aqui são
futuros adultos com doenças plurimetabólicas, hipertensos, diabéticos, doenças cardiovasculares, que vão estar sobrecarregando o nosso sistema de saúde e onerando esse sistema. Então, sim, em algum momento a gente precisa compreender melhor esse cenário aqui e elaborarmos políticas voltadas para isso aqui também. Apenas fazendo um paralelo em relação ao gráfico publicado pelo Ministério da Saúde, que evidencia que, na verdade, são cenários muito similares. O que acontece com o público do Sorrindo é o que está acontecendo no Brasil como um todo, né? Cada vez mais um aumento dos grupos de sobrepeso e obesidade. Por último, eu gostaria de, já encaminhando o final da minha apresentação, passar um videozinho para vocês. Acredito que muitos aqui tenham assistido o filme Patch Adams. Essa cena ela se passa num hospital psiquiátrico, onde o Patch conversa com um senhor, que é o Arthur, que era tido como claro, um paciente psiquiátrico, mas que, na verdade, era uma pessoa, era um grande visionário. E ele costumava testar as outras pessoas, perguntando para elas quantos dedos elas enxergavam. E aí o legal é o desfecho dessa história. Fingers. What's the answer? Oh, you're another one of those bright young fellows who always know the right answer, that? Welcome to real life. How many do you see? I have 4 fingers, Arthur. No. Look at me. You're focusing on the problem. If you focus on the problem, you can't see the solution. Never focus on the problem. Look at me. How many do you see? No. Look beyond the fingers. How many do you see? Eight. 8. 8. Yes. 8's a good answer. Yes. See what no one else sees. See what everyone else chooses not to see. Out of fear, conformity, laziness. See the whole world anew each day. And the truth is, you're well on the way. Estamos, né? Estamos todos no caminho. É claro que a saúde ela não cai do céu, ela não surge por acaso. É uma construção. Sabemos todos o quão difícil é trabalhar na saúde, o quão difícil é trabalhar com educação em saúde. Mas eu também entendo que a gente apontar problemas e obstáculos para justificar o porquê que não se fez, disso o mundo está cheio, né? E eu acho que nós todos aqui temos a capacidade e o dever, tanto como profissionais de saúde como educadores, de encontrarmos e prospectarmos, sim, as soluções. E, dessa forma, impactar a sociedade de uma forma mais positiva e ajudando juntos na construção de uma sociedade e de um mundo melhor para os que virão. Então, fico à disposição de todos, agradeço a todos pela paciência e pela atenção. Um bom dia a todos. Muito obrigado.